Fala aí, galerinha. Boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vá compartilhando. Vá curtindo e vá compartilhando. Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Aciona ali o sininho para receber notificações todas as vezes que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar meus livros. O primeiro é Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade, Code, SBN, Livraria. E meu mais recente trabalho, Liderança em Foco, ok? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho a respeito da saída do ministro da Saúde, tá certo? O Henrique Mandetta. É o seguinte, todos sabem que o ministro, né, ele foi demitido, né, pelo Bolsonaro. Então, está vindo aí sendo trazidos à baila muitos debates em diferentes pontos de vista, certo? Então, vamos tentar fazer um resumo a respeito de todas as perspectivas da demissão do Henrique Mandetta. O primeiro é o seguinte, primeiro ponto de vista, né? São uma pessoa que é do segmento político, né? Muitos políticos, inclusive o Rodrigo Maia, certo? Foi contra a demissão do Henrique Mandetta. Mas como nós sabemos, né? O Rodrigo Maia, ele tem alguns problemas, ele tem vários problemas com o Bolsonaro, né? Inclusive, muitos acreditam que praticamente ele quer derrubar o Bolsonaro, ok? E se tornar, vamos dizer assim, o presidente do país, certo? Mas aí o Rodrigo Maia ele carece de aprovação popular, ok? O outro ponto de vista são aquelas pessoas, né, que se estão com muito medo dessa questão do coronavírus, tá certo? Alguns fizeram algumas críticas, houve, desculpa, alguns panelaços, né? Não muito grande, poucos panelaços houveram, tá certo? Contra a saída do Henrique Mandetta, porque muitas pessoas estão com muito medo do coronavírus, né? Mas aquele pessoal da classe média alta, né, que tem condições de se manter e não se preocupar muito com voltar ao trabalho. E temos também outro segmento que são os apoiadores de Bolsonaro, que festejaram bastante a saída do Henrique Mandetta, ok? Então, esses apoiadores de Bolsonaro, né, eles festejaram porque esse foi o ponto de vista de Bolsonaro, essa foi vamos dizer assim, a forma que Bolsonaro resolveu essa situação, né? Ele pensou na seguinte perspectiva, de deixar apenas o pessoal de risco em casa e deixar o restante da população trabalhando normalmente, ok? Então, esse é o ponto de vista de Bolsonaro e da maioria dos seus apoiadores, ok? Então, essa é outra perspectiva das pessoas aí, né, que vislumbraram a saída do Henrique Mandetta. Então, eu trago aqui, né, pessoal, um pequeno resumo, né, com um pouco do meu ponto de vista. Seguinte, eu acredito o seguinte, a saída do Henrique Mandetta, né, ela vem a calhar nesse momento. Por quê? Porque quando você, né, é o chefe, é o líder de seja o que for, uma empresa, como agora o presidente é o líder e tem os seus ministros, quando você começa, né, a indagar o seu líder publicamente, tá certo? Afrontar o líder publicamente, isso não é bom, porque o que acontece? Demonstra que você não tem, vamos dizer assim, o mínimo de consideração para com o seu líder. Porque você dá uma opinião numa reunião fechada, onde estão todos os membros ou cúpula de um governo, uma empresa, o que seja, é uma coisa. Mas você vir a público e questionar o líder, né, na frente de todo mundo, como se quisesse dizer que o líder estava totalmente errado, isso aí é completamente diferente. Isso é até mesmo antiético. E esse foi o comportamento do Henrique Mandetta, até o cúmulo do absurdo de chegar e dar uma entrevista no Fantástico, tá certo? Da Rede Globo, na qual é inimiga ferrenha de Bolsonaro. Então,
por conta de toda essa situação, ficou insustentável a permanência do ministro da Saúde. Possa ser que alguns achem positivo ou negativo, não me interessa. O que me interessa agora nesse momento é a minha perspectiva, estou dando minha perspectiva, né? A minha opinião do que eu vislumbro nesse momento, tá certo? Que, assim, por conta de certas decisões no começo da pandemia, decisões tomadas equivocadamente, gerou-se uma crise no nosso país, onde Bolsonaro ontem veio fazer várias afirmações, né, contra o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia se fez de vítima, tudo isso na CNN. Então, nós estamos causando até, assim, vamos dizer, foi causado até mesmo mal-estar entre dois entes do poder, o poder executivo e o poder legislativo, tá certo? Então, isso não é saudável e não é bom para um país. Nós temos que ter uma coesão, certo? O legislativo, ele tem que seguir o melhor para o país e não os seus, vamos dizer assim, arroubos políticos, certo? Então, vamos ser coesos, pessoal. Vamos seguir diretrizes que venham a ajudar o país, a ajudar o nosso Brasil, certo? Não dificultar as coisas dentro do nosso país. Por quê? O que vai acontecer? Uma crise generalizada, a população vai vir às ruas, vai protestar, tá certo? Vai bater bastante em político, ok? Bater da seguinte forma, em palavras e em protestos, tá certo? Então, tudo isso vai gerar uma crise, tá certo? Tudo isso está sendo tentado, sendo combatido pelo Bolsonaro. Ele não quer que se gere uma crise por conta, né, desses arroubos políticos. Então, pessoal, vamos seguir uma pauta para ajudar o povo brasileiro. Vamos deixar para lá todos os projetos políticos partidários e vamos seguir diretrizes que ajudem a população, porque a população brasileira, ela está carente, tá certo? Ela está passando por um momento delicado e esse momento delicado, ele não merece ter arroubos políticos, ter a briga de egos, não. O que se convém nesse momento é elaborar um projeto político e econômico para tirarmos o Brasil desse fundo do poço no qual foi colocado por conta desse vírus chinês, ok? Então eu venho aqui, né, pessoal, humildemente pedir a todos os entes do nosso país para que eles se posicionem, né, de uma forma coesa para ajudar a todo trabalhador, a todo aquele brasileiro honesto, digno, tá certo? Porque o nosso país ainda é muito carente de coisas simples, tá certo? Simples. Então nós não podemos ficar parados muito tempo ou vamos quebrar, vamos acabar com tudo. Então eu refuto essa frase, quanto pior, melhor. Não, eu refuto essa frase, certo? Porque nesse momento não é hora de arroubos políticos. Esse momento é hora de ajudarmos o nosso país, ajudarmos o nosso Brasil, que está tão carente, tá certo? De projetos políticos. Por quê? Ontem eu acompanhei uma entrevista de um ministro, um antigo ministro, né? Tanto foi ministro do governo Castelo Branco, como foi de Getúlio Vargas, o Roberto Campos. Cara, o cara, ele sabe demais. Ele foi deputado. Como você vê, ele estava falando no Roda Viva. Quando você vê aquele homem em 1900, a entrevista foi de 94. Quando você vê aquele homem explanando a respeito de economia, de liberdade econômica, quando você vê aquele homem falando, explanando a respeito de um assunto, o cara com 80 anos, você diz, meu Deus do céu, como os nossos políticos decaíram tanto, tá certo? Hoje, infelizmente, a maioria dos nossos políticos, desculpa,
são medíocres, ok? São medíocres. Poucos teriam capacidade de, debater 10 minutos com Roberto Campos, certo? 10 insignificantes minutos. Por quê? Decaiu a política, a educação nesse país está decaindo. Foi por muitos anos, né? Desde que acabou o regime militar, passamos mais de 30 anos aí, né? Nessa derrocada aí e nesse proselitismo de esquerda dentro da nossa política, dentro das nossas universidades, dentro das nossas escolas. Então a educação decaiu, certo? São poucas as pessoas, você pergunta a elas quantos livros você leu, né? Em um ano. E você vamos fazer uma média, a média é um livro por ano, ou menos, ou não leu nada. Nós pegamos nossos políticos, a mesma coisa, certo? Então, eu conclamo a todos, né? Vamos, aos nossos políticos também, principalmente, vamos elaborar, pessoal, uma pauta para ajudar a população nesse momento tão difícil. Mais uma vez aqui eu apresento meus livros: Liderança em Foco e Jesus, o homem que abalou as estruturas da humanidade, certo? Vai ficar meu e-mail e meu WhatsApp na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir o exemplar, entre em contato, certo? Muito obrigado e um forte abraço para todos.